Com alegria no coração, vamos, depois de cantar o Senhor, saber que Ele nos ouviu, que Ele está aqui, nós vamos meditar então no Salmo 119. Salmo 119, abre a sua Bíblia nesse Salmo, nós vamos ler os versículos 81 até o versículo 88. Salmo 119, 81 a 88. O título da nossa meditação essa noite é A Beira da Ruína. A Beira da Ruína. Salmo 119, 81 a 88. Convido os irmãos a colocar em pé mais uma vez. Eu sei que vocês acabaram de sentar. Eles vão ficar em pé mais uma vez para fazer essa leitura. E diz assim, eu vou fazer a leitura, depois durante a mensagem os irmãos vão ler comigo alguns versículos. Veja bem o que diz o Salmo. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem-me os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos que andam consoante a tua lei, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Vamos ler esse último versículo juntos? Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, clamamos a tua bênção neste momento. Nós lemos a tua palavra, 8 versículos preciosos que nós vamos meditar nessa noite. Mas nós não temos a condição de ministrar a tua palavra, nem de ouvi-la, nem de entendermos, se não for pela ação do teu Espírito Santo, se não for pela ação do teu Espírito Santo no falar do teu servo e no ouvir de todos nós. Nos abençoe, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações e abençoe para que a tua palavra seja ministrada pelo teu servo, conforme o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Interessante ver esse salmo aqui, algumas coisas que talvez nós podemos pensar, né, que a gente também já usou ou usa no nosso dia a dia. Por exemplo, você já questionou alguma coisa a Deus? Quem nunca questionou nada a Deus? Acho que ninguém levantaria a mão, não é? E você já chegou a um ponto tão profundo assim, de outra situação, que você falou, olha, agora não tem mais socorro, é só Deus. Alguns passaram por momentos assim tão graves, outros não. Mas o fato é que nesse caso aqui o salmista está mostrando um sofrimento terrível, extremo. Sofrimento extremo, a ponto de perder as forças e a ponto até de questionar o Senhor. Nós vemos que o Salmo 119 é um salmo riquíssimo. É um salmo que tem ali 176 versículos. E esses versículos são versículos que representam, cada 8 versículos representam uma letra do alfabeto hebraico. Então Aleph está aqui, né? As primeiras 8 letras começam com Aleph, né? A primeira letra do hebraico. E nós temos, assim ele vai avançando de 8 em 8 versículos, nós temos aí uma letra do hebraico. Então ele performa as 22 letras do alfabeto hebraico. E isso fala aos nossos corações. Senta aqui, pode sentar, e nós estamos falando sobre o Salmo 119. Então, ajoelha, que Deus te abençoe. Pode ajoelhar, e nós estamos falando sobre o Salmo 119. E olha só o título, presta atenção. Você que chegou agora, o título é assim, A Beira da Ruína. Esse é o título do Salmo 119. E nós vemos aqui então, esse salmo agora nessa letra Kaf, que é a 11ª letra do alfabeto hebraico. Então a gente está chegando bem aí na metade desse salmo, não é? E nós vimos aqui, eu vou ler em outra versão, uma versão aqui NVI,
na versão NVT, para vocês prestarem atenção, diz assim, ó: estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Meus olhos se esforçam para ver a tua promessa se cumprir. Aí ele pergunta: quando me consolarás? Ele fala assim: mesmo enrugado como um odre, uma vasilha de couro na fumaça, não me esqueci de teus decretos. Até quando terei de esperar? Quando castigarás os que me perseguem? Os arrogantes que não seguem tua lei abriram covas fundas para me pegar. Todos os meus mandamentos, os teus mandamentos, são confiáveis. Protege-me dos que me perseguem sem motivo. Quase acabaram comigo, mas eu não abandonei tuas ordens. Por teu amor, preserva a minha vida, então continuarei a obedecer os teus preceitos. A palavra de Deus é preciosa, meus irmãos, e fala o nosso coração, fala a nossa alma, a anatomia da alma. O Salmo, assim dizia Calvino. E nós podemos perceber aqui que a palavra de Deus aviva à beira da ruína. Vamos dizer isso? A palavra de Deus aviva à beira da ruína. Veja que interessante. E que verdades nós podemos ver sobre esse avivamento da palavra de Deus? Como que ela nos aviva, ou seja, como que ela nos traz vida quando nós estamos em desespero, quando nós estamos à beira da ruína? Em primeiro lugar, a palavra traz perseverança diante da injustiça do ímpio. Veja o que diz o versículo 85, leia comigo. Ele diz assim: para mim, vamos ler juntos? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. Então o que ele está dizendo aqui? Que os soberbos, que são aqueles que não temem ao Senhor, que não andam conforme a vontade do Senhor, abriram covas para o salmista, não é? E o versículo 87, leia comigo também, diz assim: quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Olha só. Então, a situação do salmista aqui era uma situação difícil, que ele vivia contra os ímpios. Ele disse que os soberbos abriram, aqueles que não temem a Deus, ímpios, abriram covas para que ele caísse nela. E o que são as covas? As covas são buracos colocados como uma armadilha. Elas ficam escondidas no caminho. Talvez você já deve ter visto uma cova, ou então visto algum filme que mostra alguém com a cova, caiu na cova, está andando e de repente era uma armadilha ali, tinha um buraco e só estava poço, só tinha um pouco de mato em cima daquele buraco e você caiu naquela. Então a armadilha, você não vê a cova, não é? Aquela armadilha sendo criada. Então ele está dizendo isso, que os inimigos estavam armando então essas covas, buracos escondidos, que não é possível se ver, um piso falso, piso falso que te leva a cair dentro da cova, né? Daqui a pouquinho, agora o Senhor está falando, então agora, daqui a pouquinho nós vamos orar por você, tá? Daqui a pouquinho nós vamos orar por você. Agora é a hora de você ouvir a palavra de Deus, porque é ela que te transforma, tá bom? Então veja, são situações que provocam tensão na nossa vida, porque sempre o inimigo está levantando armadilha contra cada um de nós, não é? E a armadilha vem e nós não percebemos, e ela vem para nos pegar. E as armadilhas aqui, conforme o salmista está dizendo, são armadilhas contrárias à lei de Deus. São armadilhas que destroem a nossa vida. Deus abençoe. Que Deus te guarde. Que a palavra do Senhor faça efeito na sua vida, mesmo que tenha sido pouco tempo. São armadilhas contrárias à lei de Deus. Nós temos uma ilustração interessante na própria Bíblia, e um acontecimento, na verdade, com Daniel. Daniel era reto diante do Senhor, na lei de Deus. E os seus inimigos, o que eles fizeram? Eles não achavam nada para destruir Daniel. Então, eles criaram uma lei antibíblica, vamos dizer assim. Uma lei que era contrária às leis de Deus. Não podia orar durante algum tempo, mas Deus ordena orar. Então essa lei é uma lei injusta. Deus nos chama a orar a Ele continuamente.
orai sem cessar. Essa lei é uma lei injusta. Daniel continuou orando ao Senhor. E aí eles pegaram Daniel em cima daquela lei, ou seja, armaram uma armadilha, colocaram aquela armadilha para que Daniel caísse. Nesse caso ele até viu a armadilha, né? Não foi nenhuma cova escondida, né? Ele viu, olha, isso é para me pegar mesmo, mas eu vou continuar firme, clamando ao Senhor, né? O risco então está sempre presente, meus irmãos, sempre presente. E no verso então, um pouco à frente, o salmista confessa que chegou ao ponto de ser destruído pelo inimigo, não é? Quase deram cabo de mim, esse versículo 87, é aquela situação que o ímpio fez tantos ataques que o salmista está a ponto de perecer, está à beira da ruína, está a ponto de perecer. Mas o poeta não deixa os decretos divinos diante da circunstância, percebe? Ele fala assim, olha, as circunstâncias estão me movendo para errar, mas eu não deixo de andar consoante a tua lei, eu não deixo os teus preceitos. Da mesma forma hoje, meus irmãos, o crente também está sujeito às armadilhas, às covas dessa vida. De fato, o que nós mais vemos hoje são armadilhas. Talvez a gente não está percebendo, não é? Por exemplo, hoje nós temos um celular na nossa mão, as mídias sociais, que a todo momento nos ataca com informações para nos fazer pecar, para nos fazer errar contra a lei de Deus. Nós temos muitas leis surgindo nos países contrárias à palavra de Deus. E depois aquela lei é colocada e fala, você não vai seguir não essa lei? Você não vai fazer não? Como nós percebemos as leis anticristãs, nós ficamos com a palavra de Deus, então armadilhas colocadas, não é? Nós percebemos linguagem sendo mudada, até mesmo contra o português formal, para que sejam armadilhas, para que o crente caia, não é? E essas linguagens, algumas são muito claras, outras são sutis, que vão entrando aos poucos na nossa mente, para que a gente caia, não é? Para que a gente erre. A resposta do crente, então, é a mesma do salmista, meus irmãos. Nós não abandonamos os preceitos de Deus, é essa a resposta. Nós não abandonamos. O próprio Jesus perguntou a Pedro assim, se ele preferia retirar após dizer algumas palavras difíceis. João 6,68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro ficou firme aqui, né? O Senhor falou, se você quiser ir também, não está suportando o discurso. Ele fala, não, Senhor, mas para onde eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu quero ficar com o Senhor. Assim é o crente, meus irmãos, diante das adversidades deste mundo, ele se volta para a palavra do Senhor. Em segundo lugar, a palavra traz perseverança quando a força se esgota. Vamos ler o versículo 81 juntos. Diz assim o versículo 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Então o salmista demonstra que suas forças internas estão se acabando, né? Ele diz que a sua alma desfalece, desmaia. Desfalecer tem essa ideia de chegar ao fim, não é? De praticamente chegar ao fim. Ele está a ponto de se perder, de perder a sua vida, de perder a sua alma, ou a própria vida em si, não é? Veja o versículo 82 também, nessa mesma linha, leia comigo, diz assim, esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando haverás de consolar? Os olhos falham, se esforça para ver as promessas de Deus, mas o olho está falhando, mas ele está se esforçando para enxergar as promessas de Deus, indica esse esforço além do normal, para continuar vendo, ouvindo e crendo na palavra de Deus. Leia comigo o versículo 83, diz assim, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Ou seja, essa palavra odre aqui, ela se refere a uma vasilha de couro, que fica ali na fumaça, né? E ela fica enrugada pelo fogo. É assim que se prepara é tipo uma bexiga, né? Alguns chamam de bexiga, onde eles colocavam, por exemplo, o vinho, né? E para se fazer esse odre, ou essa vasilha, ou essa bexiga, ela ficava ali no fogo, sendo preparada, enrugada. E nesse processo de fabricação,
ele ficava no calor. E esse calor trazia o que para aquele couro, vamos dizer assim? Trazia amadurecimento e elasticidade. Curtido, né, a palavra. Ou seja, preparado para ser usado devidamente. Então o salmista, ele fala, eu estou nesse processo, mas esse processo está amadurecendo a minha vida, ele sabe disso, a palavra de Deus está trazendo força, está amadurecendo. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Hoje as situações atuais também são duras, não é? Situações que levam o crente a sofrimento da alma muitas vezes, não é? Alguns chegam ao ponto que não conseguem suportar, se esforça para ver alguma saída, mas não conseguem chegar sem os olhos da fé. Por exemplo, nós temos essa questão lá no Rio Grande do Sul, que é uma situação terrível, né, de acontecer. Não sei se você já passou por isso, né, mas é uma situação que está a ponto de perder tudo, e aquilo aflige a tua alma, né, ou mesmo perde tudo. Alguns perdem familiares, e aí? E a alma, então, se não for o Senhor Jesus, não é? Se nós não enxergarmos pela fé que o Senhor está nos tratando igual esse odre no fogo, amadurecendo a nossa vida, dando elasticidade à nossa vida, é assim que então nós devemos fazer, assim como o salmista, enxergar e esperar o agir de Deus, perseverar como diz o salmista. E nós temos um texto em Tiago 1,25, Tiago 1,25 nos diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então essa palavra aqui, perseverar. A lei é perfeita, nós somos imperfeitos, mas a lei é perfeita e ela nos restaura, ela restaura a alma. O crente se lembra então dessas promessas do Senhor e procura agir conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor indicou. E mesmo quando a força se esvai, quando não há outro lugar, onde a gente fica sem lugar, não tem aquele que fala, estou sem lugar, não é? Está sofrendo, está sem lugar. É o momento de se aquedar diante da palavra de Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, a palavra traz esperança diante das dúvidas. Veja o versículo 82, final dele, que diz assim: quando me haverás de consolar? É uma dúvida aqui, né? Quando que isso vai acontecer? Versículo 84, olha outra pergunta: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Será que não está na hora de eu partir já? Não é? Ele fala mais, pergunta mais: quando me fará justiça contra os que me perseguem? Então o salmista coloca essas perguntas aqui e elas soam como dúvida. Para, né, colocando diante do Senhor: Senhor, vai fazer ou não vai? Né? Quando vai ser? Quantos dias eu vou viver ainda? Será que está no momento da minha partida? E os que me perseguem, Deus, o que o Senhor vai fazer com eles? Quando o Senhor vai fazer justiça? Ele pergunta a Deus, então, se Deus faria justiça, quando faria? Quando livraria das mãos dos inimigos? Sobre o tempo em que chegará o consolo, ele pergunta a Deus. Até mesmo quantos dias ele viveria? Elias também teve uma situação assim. Elias estava enfrentando o rei de Israel, e Elias chegou no momento de desistir. Logo depois que ele tinha feito, e o Senhor tinha feito um grande milagre diante dos outros profetas, através de Elias, não é? E mandado fogo do céu ali para consumir o sacrifício. Os outros profetas lá, que eram falsos profetas de Baal, 400 profetas, estavam lá, ficaram a manhã inteira clamando para Baal e nada aconteceu, né? E Elias ali parece que ele mostra até um senso de humor, né? Ele fala: clama mais, quem sabe Baal está dormindo, ou está passeando, ou está viajando. E ele sozinho lá contra 400. Já enfrentou 400 sozinho assim? É. E nada aconteceu. E eles ficaram a manhã inteira lá cantando, clamando a Baal, e nada aconteceu. E aí Elias fala: agora é minha vez, já que vocês não conseguem, né, mandar fogo aí para consumir o sacrifício de vocês, faz o seguinte: coloca mais água nesse meu sacrifício aqui, enche de água esse negócio aí. E aí
Ele orou: Senhor, para que eles conheçam que só o Senhor é Deus, manda fogo do céu e queime esse sacrifício aqui. Veio fogo e a gente fica pensando: puxa, Elias, que fé essa de Elias, isso é muito forte, esse profeta, não é? Depois disso ele ainda correu, falou: vem chuva, correu tal, e mais à frente ele acabou fugindo e se escondendo, com medo aí não era nem do Acabe, era da mulher dele, Jezabel. E ele se esconde e ele fala: Senhor, eu não aguento mais, não suporto mais. Mas logo antes aí você não estava sendo tão forte quanto os profetas. E aí ele fala no versículo 4, 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele chegou a tal ponto de tristeza e de dúvida também, que ele pede para si a morte. Ele fala assim com Deus: basta, Deus, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Como o salmista aqui, né? Senhor, quem sabe é o meu momento de ir, me leva. Mas Deus tratou com ele. Deus tratou com Elias, deu a ele comida, deu a ele descanso, levou ao Monte Horebe, mostrou ali a força do vento, o terremoto, o fogo, e no cicio cuidou dele tranquilamente, e tirou as dúvidas que ele tinha. As dúvidas são comuns na caminhada humana, meus irmãos, na nossa caminhada também, mas as respostas vêm de Deus. Hoje o crente também faz perguntas a Deus. Segundo Charles Spurgeon, a pergunta pode ser feita: quando, Senhor? Pode ser feita, né? Quando, Senhor? E algumas respostas são possíveis. Olha o que Spurgeon coloca aqui. Olha as respostas que Deus pode nos dar. Primeiro, quando sua tristeza tiver atendido o propósito dela. A segunda, quando você crer. 3, quando você abandonar o pecado. 4, quando você obedecer. Até quando, Senhor? 5, quando você se submeter à minha vontade. 6, quando você buscar a minha glória. Spurgeon coloca essas 6 respostas possíveis aqui aos nossos questionamentos. Então, quando dúvidas vierem diante de nós, diante do crente, ele pede sabedoria a Deus, porque só o Senhor é que pode afastar a nossa incredulidade. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se ele as concedida, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O Senhor que trata conosco, e o crente então ele pode ter um breve momento de perguntas, mas logo ele recorre às promessas do Senhor. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Concluindo, meus irmãos, quando o crente está à beira da ruína, ele persevera, ele vai perseverar, não por sua própria força, mas pela força da palavra de Deus. Então ele persevera mesmo que esteja diante de injustiças, ou diante de dúvidas internas, ou mesmo diante da força esgotada, ele vai perseverar. Ele vai olhar para a palavra de Deus e ele vai ver que a palavra aponta para Cristo Jesus. E Jesus Cristo foi injustiçado pelos homens. Veja, João 18, 38, 40 diz assim: que é a verdade? Tendo dito isso, Pilatos perguntou para Jesus: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E o que o povo gritou? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Veja se não foi uma grande injustiça com Cristo. Jesus, que veio para salvar o seu povo, agora ele estava ali, e o povo, ao invés de pedir: não, salva o Messias, né? Deixa ele livre, eles pediram para soltar quem? Barrabás, meus irmãos, Barrabás. E Jesus, o Salvador, sem pecado, então foi injustiçado pelo seu povo.
o próprio Cristo também fez perguntas ao Pai. Veja Marcos 15, 34, diz assim: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Interessante, porque o próprio Cristo fez perguntas assim, não é? Mas não era uma dúvida, era um rugido daquele que deu a sua própria vida para salvar, para nos salvar. Jesus estava ali sem forças, mas ele foi até o final, se entregou até o final, entregou o seu espírito. No finalzinho ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entregou ao Pai, aquele que sustenta todas as coisas. Glória a Deus. Quando chegou no terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou em glória e majestade. Jesus está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O mundo não crê nisso, o mundo é incrédulo, mas Jesus está acima de todos. Está acima do Putin, está acima do Lula, está acima do Biden, do Trump, de todos os governantes do mundo, os ditadores do mundo também. Ele está acima. De todos aqueles que acham que tem alguma autoridade, o Senhor está acima. De todas as catástrofes que acontecem, o Senhor está no controle delas. O Senhor é Deus. O Senhor Jesus, o plano da redenção foi perfeito para nos dar vida e vida abundante. Então, como viveremos? Aplicações. Em primeiro lugar, viveremos esperando nas promessas de Deus. Deus disse que salvaria o seu povo, não disse? Essa palavra é verdadeira. Ah, mas tem muito tempo. Tem 2000 anos que Jesus esteve aqui. Quando que ele vai voltar? A promessa também dada para Adão e Eva, que viria o Messias, se passou milhares e milhares de anos. Mas Jesus veio, e veio no tempo certo. A promessa será cumprida, meus irmãos. Esperem nele. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus não é homem para mentir, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele, tendo prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Ele fará, ele cumprirá. Ele cumprirá. Calvino diz assim: declara que os mandamentos de Deus são verdadeiros, pelo qual ele nos ensina que aqueles que confiam na palavra de Deus estão fora de todo perigo. E ele declara essa verdade para que esse apoio possa sempre sustentar nossa coragem. Aqueles que servem ao Senhor são sempre sustentados por Deus. Como viveremos? Segundo lugar, segunda aplicação, viveremos com perseverança na palavra. O Senhor espera que o seu povo persevere. Veja o que Tiago 5 diz, versículo 8 em diante: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Glória a Deus. Vamos perseverar, vamos continuar firmes na palavra poderosa do Senhor Jesus. Calvino diz aqui que Davi, que o salmista nesse ponto, ele fala assim, ele pretende expressar a invencível constância de sua confiança, e nos diz que suportou pacientemente todas as angústias sob as quais outros sucumbem. O salmista mostra uma força aqui de perseverar, onde outros caem. Ele fala mais: vemos alguns abraçando com grande avidez as promessas de Deus, mas seu ardor em pouco tempo desaparece. Ele fala também, ou pelo menos é extinto pela adversidade. Com o salmista foi diferente. Ele fala Davi porque ele entende que Davi que escreveu o Salmo 119, né? Quer dizer, ele mostra que o salmista aqui, então, tem a força de perseverar, vai até o final, vai até o final. Coloquemos nossa confiança na palavra de Deus, pois Ele é maravilhoso e Ele vai cumprir. Certamente os tempos de luta passarão, e em breve veremos a vitória do Senhor em nossa vida. Como viveremos em terceiro lugar?
nós viveremos atentos aos nossos questionamentos. Não vamos deixar as dúvidas serem maiores do que as nossas certezas pela palavra de Deus. Claro que o homem caído neste mundo que nós vivemos, ele não consegue viver sem duvidar, né? A gente sempre tem uma dúvida, não tem? Sempre vem essa dúvida, isso é da nossa natureza caída. Mas quando tivermos dúvidas, vamos lembrar daquelas 6 respostas de Spurgeon, né? Quando, Senhor? Quando a nossa tristeza tiver atendido ao propósito dela. Quando, Senhor? Quando nós crermos. Quando, Senhor? Quando abandonarmos o nosso pecado. Quando, Senhor? Quando obedecermos. Quando, Senhor? Quando nos submetermos à vontade de Deus. Quando, Senhor? Quando buscarmos tudo para a glória de Deus. Portanto, troquemos as nossas dúvidas pela certeza da salvação, pelo cumprimento da promessa de Jesus Cristo, que em breve vai nos livrar desse mundo e vai nos levar para viver com Ele eternamente. Que Deus abençoe.